Ok, tela gravando, então vamos lá. Eu vou iniciar essa gravação, depois eu vou estar colocando, postando no grupo, para que todos possam estar assistindo. Então é isso. Deixa aqui começar. Eu vou estar começando, então, com essa imagem. Eu vou iniciar pela... Eu vou iniciar falando sobre o inconsciente coletivo, para então a gente chegar nos arquétipos. Deixa eu só ajeitar alguma coisa aqui. E a partir daí, eu vou então estar aqui. Vamos lá. Então, nessa tela aqui, quero botar ela como a tela principal. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, colocar ela como tela principal. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Bem, deixa eu voltar aqui. Boa noite a todos. Então, vou pedir para todos colocarem os seus microfones no silencioso, para que a gravação fique, né, uma gravação mais organizada. Então, aí no final a gente libera os microfones aí para a gente tirar dúvida, ok? Então, vou pedir para deixar os microfones de vocês tudo no silencioso, por favor. E aí eu vou aqui compartilhar a tela para a gente dar início. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la como uma tela principal. Ok. Vai. Ela está aqui como uma tela. Isso. Então, para a gente começar, a gente vai começar primeiro falando da definição sobre a mente, né? Então, eu quero aqui deixar essa explicação antes da gente entrar nos arquétipos. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre os arquétipos, dentro de uma visão xamânica. Mas antes de a gente chegar nessa visão xamânica, eu vou começar aqui trazendo uma visão da nossa mente, do que é o nosso inconsciente, nessa divisão, né? Porque vai ficar mais fácil da gente entender os arquétipos depois. Então, eu trouxe aqui um símbolo, né, representando uma imagem bem artística, né, que eu acho que ela representa bem o que a gente vai estar falando aqui agora. Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente vai entender que os arquétipos também estão associados aos símbolos. E quem mais se aproximou dessa definição do arquétipo, dentro de uma visão tanto da alma, quanto do simbolismo, né, da natureza humana, foi Jung.
Então, quando a gente vai estudar profundamente a psicologia de Jung, a gente vai encontrar muitos elementos das escolas iniciáticas. Então, há um momento que Jung ele rompe um pouco com a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, dentro de uma visão mais clínica, e ele, então, durante muitos anos da vida dele, ele vai para o Oriente, né? E ele bebe dessa fonte da filosofia oriental. E quando ele começa a estruturar a base, né, a visão da psicologia dele, ele, de uma forma muito inteligente, ele estrutura essa psicologia da psicologia existencialista muito baseado nesses conceitos, dessas fontes todas que ele bebeu. Isso foi até uma das, dentro da minha percepção, uma das maneiras, né, no qual ele rompe com Freud, né? Quando Freud ele começa a ver que Jung traz muitos elementos para a época considerado místicos, esotéricos, né? A própria mitologia, ele traz muito isso para dentro da visão de análise dele, né? E Freud ele já era mais neurologista, então ele não quer misturar essa base da psicanálise dentro de uma visão mais clínica. E isso foi até muito bom, tá? Porque a gente precisa, né? Eu, enquanto terapeuta, eu preciso ter esse olhar. O que é humano e o que é da alma. Né? E eu vou falar um pouquinho aqui, né, dessas duas visões. Por isso que eu estou começando justamente falando sobre a mente, para a gente entender como os arquétipos, dentro de uma tradição mística, esotérica e tribal, era utilizado, era visto dentro da filosofia deles, e aí eu estou trazendo aqui hoje, houve outros pensadores e buscadores que foram buscar nessas escolas, né, mais esotéricas, a construção de muitas técnicas terapêuticas. Então, deles todo o mais, né, vamos dizer assim, o mais conhecido e o mais falado é Jung. Ok? Então, quando a gente olha aqui para essa foto, eu quero fazer uma analogia com ela sobre a divisão da mente. E uma das coisas que a gente precisa entender que a mente não é um cérebro. Okay? O cérebro, ele é toda uma parte orgânica, no qual tem lá a sua divisão, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, toda a parte frontal do cérebro. E hoje a gente está vivendo, né, acho que de uns 5 ou 10 anos para cá, a neurociência comprovando e validando, principalmente a prática de meditação, né, acho que é o grande ganho dentro do universo do yoga, da prática da meditação. Então, hoje, a própria área médica, a saúde mental, através das práticas integrativas, são várias técnicas terapêuticas, e uma delas que é comprovada cientificamente é a prática da meditação e do yoga. Então, hoje está sendo comum, né, os médicos, principalmente quem trabalha com a saúde mental, os psiquiatras, principalmente, estão indicando a prática da meditação e do yoga, tá? Toda outra terapia que vai realmente trabalhar essa parte terapêutica, ela tem um bom resultado, mas comprovado cientificamente
eles começaram pela meditação. Okay? Então, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de toda a parte neurológica. Tá? E quando a gente fala de cérebro, nós trabalhamos com 100% da nossa capacidade cerebral. Então, nesse momento, o nosso cérebro está com todas as suas áreas, né, em funcionamento. Porque há uma confusão quando alguém fala assim, a gente só usa 10% da nossa capacidade mental. Aí a gente está falando sobre a mente. Mas quando se trata do cérebro, nós usamos 100%, tá, da capacidade cerebral. Quando a gente vai para uma visão sobre a mente, aí sim nós temos essa divisão. Tá? Dentro da neurologia, dentro da neurologia e dentro da neurociência, você não tem como definir aonde está o consciente, aonde está o inconsciente e aonde está o inconsciente coletivo. Não existe a área ali dentro do... Né? Por quê? Porque a mente, na realidade, ela é uma consciência. Ela não é nada material. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma analogia que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Todos estão aqui utilizando o celular. Ok? Então, vamos imaginar que o celular é o cérebro. Tá? E o sinal da internet é a mente. Eu acho que isso define bem para vocês entenderem que a mente, ela é uma entidade. A mente, ela é uma consciência que está num plano. E dentro da filosofia, Platão falou muito sobre isso. Né? Tudo começa no plano da imaginação, tudo está no plano mental. Então, antes da gente criar, materializar qualquer coisa nessa dimensão, primeiro nós pensamos. Você vai até encontrar no cérebro uma área que está associada à criação, uma área que está associada aos pensamentos, uma área que está associada ao desenvolvimento, à audição, sim. Mas não é ali que é formulado, não é ali que você tem os insights. Ok? Então, vamos entender que a mente é um estado, uma presença, uma divindade, um plano. O cérebro capta, organiza e realiza. Tá? E aí a gente vai entender que há pessoas que têm uma conexão para escrever poesia, outras para compor, outras para pintura. Seria interessante que todos tivessem, se a área que está associada à criatividade, à imaginação, que a gente define ali dentro da neurologia, essa é a área que está associada a isso, essa é a área que está associada àquilo, ok. Então, por que alguns têm dons e habilidades para criar algumas coisas e outros não? Era para ser comum para todos. Como a fala é comum para todos. Né? Cantar é comum para todos. Todo mundo pode cantar. A gente não está aqui falando dos grandes cantores, mas todo mundo pode cantar. Todo mundo pode aprender. Qual é a área associada ao aprendizado? No cérebro você vai encontrar. Ok? Então, quando a gente vai para a mente, nós temos 3 divisões. Nós vamos ter a mente racional, que é essa mente que eu estou aqui com vocês. Me organizei, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu tenho toda uma estrutura aqui montada. Essa é a parte lógica, a parte da consciência. O que está inconsciente em nós, a gente vai chamar da segunda divisão do cérebro. Tá? O que está inconsciente é tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, não consegue lembrar agora de imediato, ou todas as experiências que a gente viveu vai para o nosso inconsciente. Então, todas as experiências, desde o útero,
até o dia de ontem, vamos colocar assim, ele está armazenado. Isso fica no nosso inconsciente. Aí sim, quando a gente escuta que nós só usamos 10% da nossa capacidade mental, eu quero dizer que a gente só consegue acessar 10% daquilo que está inconsciente em nós. Essa seria a, a relação quando a gente escuta falar sobre essa divisão da mente, ok? Então, só para a gente entender que a mente, então, ela é dividida em três etapas, ou são três as definições. Você tem a mente consciente, que é o que eu estou aqui fazendo agora, estou conscientemente falando, montei uma estrutura, me organizei, esse horário que eu estou aqui. Tem o que está inconsciente em nós. Vem, né? Tudo que está ali, do útero até o dia de ontem, isso está ali armazenado e guardado. A mente está fazendo todo esse processo. E a terceira esfera dessa divisão das três consciências é justamente o que a gente chama do inconsciente coletivo. Ou seja, quando a gente fala do inconsciente coletivo, nós estamos falando, né, que, assim, existe algo comum para todos. Tá? Um exemplo, se eu trago aqui um símbolo de um coração, todo mundo sabe o que significa isso. Tá? Se eu trago aqui o símbolo da cruz, todo mundo sabe o que significa. O que vai mudar um pouco é a relação cultural. Se eu trago aqui um símbolo de uma roda, todo mundo sabe o que significa uma roda. Tá? Culturalmente não vai ter muita diferença, mas todo mundo sabe o que significa. Tá? É dentro desse inconsciente coletivo que nós vamos falar sobre os arquétipos. Tá? E aí sim a gente entra nesse universo dos arquétipos. Mas lembrando, cérebro, tá? É algo orgânico, a mente está num plano mais sutil. E aí eu falei dessas três divisões. Algumas culturas nativas falam dos três mundos, tá? Céu, terra e intermediário. É uma analogia a esses três. Então, tudo aquilo que representa o mundo do céu, ele é comum para todos, dentro daquela cultura. É onde entram os arquétipos. Só para a gente transportar, né, que quando a gente fala da psique humana, aí o cérebro, ele se encaixa dentro desse universo. A psique humana, ela é constituída pensamento, sentimento. Emoção, então, sentimento vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar um comportamento. Então, quando eu falo sobre a psique humana, eu estou falando dessa estrutura. Tá? Mente capta, chega até ela observa o ambiente que ela vive, há aquela qualidade de pensamento, vai gerar um sentimento, tá? E esse sentimento gera uma emoção, e essa emoção vai gerar um comportamento, que a gente chama de comportamento repetitivo. Isso é psique humana. Então, quando a gente fala de tratar a psique humana, essa é a estrutura humana. Quando eu falo de tratar a alma, aí eu estou indo para um outro universo. Aí, esses arquétipos, ele vai poder me auxiliar dentro desse universo mais da alma. Parece que há uma divisão, tá? Estão unificados, mas para a gente entender de uma forma mais racional e lógica, é interessante a gente fazer essas divisões, ok? Então, eu vou entrar agora na definição, vou falar agora um pouco sobre os arquétipos dentro de uma visão mais mística, né?
Deixa eu voltar aqui para o meu... Tentar passar aqui a imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Tá? Então, deixa eu ver se é aqui embaixo. Acho que é aqui embaixo que eu consigo fazer isso. Tecnologia. Tá, então deixa eu fazer. Não vai ser assim, vai ser de uma outra forma. Deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa eu voltar de novo para a tela. Aqui. Pronto. Acho que eu consegui aqui. Pronto. Acho que agora vai. Volto para o outro lado. Já apareceu. Ok, cheguei. Pronto, está aqui. Então, vamos lá. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura mais ou menos organizada dentro da minha visão. Culturalmente, quando a gente vai falar sobre xamanismo em algumas culturas, esses arquétipos, alguns deles mudam de posição baseado ali na cultura e na visão deles. Tá? Mas, de uma forma mais quase que tradicional, a gente vai conseguir se identificar aqui. Tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que o arquétipo, eles são símbolos, que eles são comuns para todas as culturas. Por quê? Simbolicamente, é o que a gente chama do inconsciente coletivo. Tá? Então, quando a gente olha para o arquétipo da mãe, tá? Toda cultura vai entender o que é o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, toda cultura vai entender o que é o arquétipo do pai. Tá? E ele vai ter um significado internamente. Ok? Então, vamos lá. Tradicionalmente, né, todas as culturas vão ter uma visão do que é o visionário, qual é o arquétipo do visionário, tá? Como isso se comporta na nossa vida. Então, você imagine, né, vou dar um exemplo aqui, o homem que um dia olhou para a Lua e ele pensou, será possível um dia nós, seres humanos, caminhar na Lua? Isso é um visionário. Algo que ele imaginou, aí começa no mundo da imaginação, tá? E, de alguma maneira, aquilo ali já é um desejo coletivo, não só dele. Entenda que não foi algo que ele imaginou sozinho, que ele pensou sozinho. Já era um desejo coletivo, né, que um dia a gente pudesse explorar o espaço. Então, imagine, olhar para o céu e imaginar como seria lá o céu, isso já vem das culturas mais antigas. Né? Eu não quero nem aqui trazer a relação do homem com o povo das estrelas, que é para a gente não misturar aqui as estações. Mas olhar para o céu e querer um dia conhecer, ir para o espaço, conhecer outras estrelas, isso sempre foi um desejo. Então, esse desejo é o que fica no inconsciente. Tá? E, de alguma maneira, em algum período, alguém vai conseguir materializar isso. Esses são os canais que são os visionários. Tá? Então, todos nós somos visionários? Sim, todos nós somos visionários. Tá? Então, vamos pensar assim, que do 0 aos 10 anos de idade, a gente vive o arquétipo do visionário. Pensa, analisa, que quando a gente é criança, 2, 3, 4, 5 anos,
acho que até os 6, 7 anos, dependendo do ambiente, tá? E da natureza do ser, é muito comum, né? Os amigos imaginários, tudo para nós, nessa faixa de idade, é lindo, é maravilhoso, a gente se encanta com tudo, né? É um momento que a gente tem uma conexão muito maior com a natureza, não há uma divisão, né? Quando você vê as crianças brincando numa pracinha, de uma forma assim muito natural, elas brincam com todas, não tem essa coisa de raça, cor, não. Por quê? Porque ali ela está no mundo da imaginação. Tá? E, neurologicamente falando, a primeira infância, ela é a construção, tá? Da nossa estrutura cerebral mais arcaica. Ali a gente vai aprender a andar, falar, correr, tudo é ali. Então, a gente precisa ser criativo nesse momento. Nessa primeira faixa de idade, né, do 0 até os 5 anos, a nossa mente, ela está o que a gente chama de teta. Então, teta é imaginação. Quando eu consigo entrar numa meditação muito profunda, tá? Nesse momento, a gente entrou em teta. Teta é hipnose. Então, quem trabalha com hipnose vai entender o que eu estou falando. Eu preciso levar aquela pessoa a esse estado mais profundo de hipnose. Então, hipnose é teta. Em que momento a gente passa por essa camada de teta? Quando você tem uma boa noite de sono tranquilo, e assim que você está acordando, que você percebe que tem alguns ruídos, eu vou trazer aqui o meu ambiente, do galo cantando, dos pássaros cantando, alguma coisa assim, que tu entre aquele acordar e ainda está no mundo dos sonhos, ali é uma faixa etária de teta. Ok? Então, por que a meditação deve ser feita justamente na parte da manhã? Porque na parte da manhã, se você acordar e procurar não distrair muito a sua mente, você ainda consegue pegar. Vamos dizer que estado de teta vai de 1 a 10, tá? No gráfico. Quando você acorda, você já vai para 8, né? Porque não é o desligar, né? Eu acordei, desliguei, já estou na consciência. Não, é gradativo, é a mesma coisa. Você não fica com sono de uma hora para outra, né? O sono vai vindo, você percebe quando o sono vai vindo, né? Ele vai vindo, e se você permitir criar um ambiente adequado, você vai dormir. Ok? O acordar é a mesma coisa. Ele tem aquelas camadas que ele vai, tipo assim, não, a minha mente ainda não acordou, você já deve ter ouvido falar isso. Para algumas pessoas é assim, a mente ainda não acordou, estou acordando. Então, se você acorda e não faz muita agitação com a mente, você já entra em meditação, é muito mais fácil você continuar e permanecer um pouco nesse estado de meditação, que é o estado teta. No Oriente chama de o estado zen. Se você agitou muito, você já perdeu essa conexão. Aí você já entra no módulo ativo, né, da mente racional. Tá? Então, voltando aqui, vamos pensar assim, que a cada 10 anos da nossa vida, a gente vive um arquétipo desse. Nós desenvolvemos, nós caminhamos de uma forma totalmente inconsciente, aprimorando e desenvolvendo um arquétipo desse. Então, de 0 às 10, a gente desenvolve o visionário, dos 10 aos 20, o guerreiro, dos 20 aos 30, o curador, dos 30 aos 40, o mestre. Tá? Falando assim rapidamente, parece que não vai fazer muito sentido para alguns, mas quando a gente se aprofunda no estudo da roda, quando a gente se aprofunda no estudo dos arquétipos, a gente vai compreender isso de uma forma melhor. Tá? Então, se dos 10 aos 20 anos, se dos 0 aos 10 anos eu estou vivendo o mundo do visionário, esse mundo ele se repete um pouco no arquétipo do guerreiro. Por quê? Porque dos 10 aos 20,
é aquele momento que eu vou para o mundo. Então, eu preciso ir para o mundo, eu preciso saber quem sou eu. E nesse momento, então, você começa a conhecer um pouco da sua força, um pouco da sua habilidade enquanto guerreiro. A força, a execução, a realização, a coragem. Então, a gente vê que a maioria do pessoal nessa faixa etária, até os 20 anos, a gente costuma dizer que eles vão para o mundo, eles botam a mochila nas costas e vão para o mundo, eles vão se aventurar. Né? Então, é aquele momento que você, de repente, quer viajar, que você quer conhecer outros lugares. Essa é uma energia que tá, quem tem filhos em casa nessa faixa etária vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Né? Eles não têm limite, eles não têm... A maturidade ainda não aconteceu. Né? Tudo é uma grande aventura. Eles querem para o mundo. É justamente esse arquétipo aqui. Ó. É o arquétipo do guerreiro. Ele está forjando o seu guerreiro. Ok? Dos 20 aos 30, ele vai, então, começar a conhecer e ter experiências na vida. Então, de repente, o primeiro trabalho, os primeiros relacionamentos um pouco mais sérios, ele quer construir alguma coisa na vida. Todas essas experiências aqui, elas vão provocar o quê? Dores. Por que o arquétipo do curador? Porque, em algum momento, normalmente lá 28, 29, 30 anos, você começa a buscar, né, a cura dessas dores aqui. Ok? Estou passando assim muito rapidamente, porque a gente não está aqui numa aula profunda. Né? Hoje seria um grupo mais para a gente estudar. Dos 30 aos 40, a gente quer, dentro do arquétipo do mestre, criar uma base na nossa vida, a gente quer se estruturar na nossa vida. E aí eu vou ter o que aqui? Aqui eu pego um pouco das minhas experiências daqui, se eu busquei a cura, tá? Se eu conseguir fazer o trabalho de cura aqui dentro, eu vou conseguir começar a estruturar aqui. Então, dos 30 aos 40, eu vou construir uma base na minha vida. Tá? Mas isso é uma regra geral? Vamos colocar que sim, mas nem todo mundo segue isso, a vida de todo mundo não vai bater exatamente aqui. Isso é só para a gente ter uma visão como tudo isso acontece. Ok? Tá, mas depois dos 40, aí começam de novo, né? Então, dos 40 aos 50, você vive aqui de novo. Então, imagine agora um visionário, né? Um visionário com toda uma experiência já de 40 anos. Eu acredito que agora as suas visões, a sua construção de vida tem muito mais maturidade e ele vai conseguir construir uma coisa melhor, tá? Dos 50 aos 60, a gente vive aqui o arquétipo do guerreiro. Então, hoje, no momento que a gente vive, dos 50 aos 60, a gente ainda está com muita energia, dependendo de como a pessoa se cuidou, né? Nos seus primeiros 40 anos. Dos 60 aos 70, você vive aqui processos, né, do curador de novo. A gente vai estar também olhando ainda para essa casa. E dos 70 a 80, o arquétipo do mestre. Tá? Dentro de uma visão nativa, ali a gente se torna um ancião. Aquele que deu 2 voltas na roda. Né? Então, olha que visão assim, bem, bem mágica dessa cultura, né, mais nativa. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso arquétipo do visionário. Então, o visionário, o que ele traz para a nossa vida? A inovação, propósito e cocriação. Somos responsáveis pelo resultado da nossa vida? Sim, somos. Né? Hoje, nós estamos colhendo justamente aquilo que a gente plantou. A pergunta é, estamos conscientes do que estamos criando? Você é uma pessoa que tem visão? O que te faz você levantar todos os dias? Você tem um propósito de vida? Ele cai justamente dentro desse arquétipo aqui. Então, quando as pessoas vêm, né, fazer trabalhos de terapia comigo, né, que vêm ali fazer mentoria, né, psicoterapia, eu começo, então, dentro da fala
dentro de alguns questionamentos que eu trago, eu começo a entender esses arquétipos, né? Qual deles está mais fragmentado? Qual deles nós vamos começar o trabalho por onde? Aqui é a primeira infância. Então, quando você me fala um pouco sobre a tua infância, aqui eu já tenho uma noção. Como está a cocriação, principalmente a cocriação dessa pessoa? Está aqui. Eu vou avaliar nesse primeiro arquétipo aqui. Elementos que fortalecem o arquétipo do visionário. Meditação e sono. O sono, além de ter algo significativo, muito profundo, eu gosto de usar o termo de sono e remédio, para a nossa parte biológica, tá? Ele também vai nos trazer sonhos. Então, quando a gente fala de visionário, de co-criador, a gente está falando de sonho. Então, para a de sonhos nativa, o sonho, ele é o oráculo. Todo oráculo tinha suas revelações, ou tem as suas revelações, vamos colocar assim, dentro do sonho. Então, existem várias ferramentas para que a gente possa potencializar o nosso visionário. Tá? O primeiro delas, sono de qualidade. Então, uma das coisas que é interessante a gente entender, que se você consegue lembrar que você sonhou, não precisa saber exatamente o que foi, mas que você tem essa lembrança dos sonhos, significa que você está tendo uma boa qualidade de sono e que você, se colocar na sua vida a prática de sentar e ficar em silêncio, as suas visões, elas vão ser visões mais assertivas, vamos colocar assim. Porque a gente tem que entender o que é projeção, o que é imaginação, quais os meus desejos, quais os meus prazeres de vida, porque a gente confunde, tá, com uma visão. Uma visão é algo totalmente diferente desses que eu coloquei aqui agora. Tá? A gente, às vezes, se confunde, né, num desejo muito grande de realizar alguma coisa e, às vezes, acha que aquilo é uma visão. E não é. Né? O que é uma projeção? Né? O que é uma fantasia? Estou fantasiando isso na minha mente. Eu estou tendo essas visões. E quando isso se desequilibra muito, esse arquétipo ele fica totalmente disfuncional. Falta de sono, não tem uma alimentação adequada, não consegue, né, olhar para si e entender o que precisa ser curado. Então, esse visionário ele fica totalmente disfuncional. Ok? Então, vamos supor aqui, né, um visionário bem trabalhado, né, alguém que está bem com o seu visionário, que tem visões, ele traz as visões aqui, as revelações, e ele vai realizar aonde? Nesse arquétipo aqui. Aqui está execução, realização e coragem. Eu sonho, eu tenho a visão e eu materializo. Tá? Mas vamos supor que a caminhada desse guerreiro aqui teve várias experiências com vários traumas, várias dores, várias situações que não teve um final feliz, vamos colocar assim. Tudo isso foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo. E no momento que ele precisa de ter coragem para dar um passo, ou para definir alguma coisa na vida dele, os medos, as experiências que ele viveu aqui, né, nessa faixa etária, e que ele não buscou a cura, impede dele fazer, de realizar, de construir. Por quê? Porque o arquétipo do guerreiro, ele não está empoderado, pelo contrário. Medo, incerteza, aí já começa, né? Síndrome do pânico, ansiedade lá em cima,
totalmente desestruturado, sem força nenhuma, provavelmente já deve ter alguma sequela orgânica, já deve estar doente. Por quê? Porque esse caminho aqui, das experiências, ele não buscou o processo de cura dele. Tá? Então, por que às vezes você vê pessoas que ela ainda não consegue ter uma vida bem estruturada, ela não conseguiu ainda realizar, está sempre faltando alguma coisa? Porque, normalmente, esse arquétipo aqui, ele precisa ser curado. Tá? E aonde a gente faz esse trabalho de cura? Aí entra o arquétipo do curador. E aqui eu coloquei, né? Mudança de hábito, ressignificar e renascimento. Por que renascimento? Porque dependendo das experiências que a gente passa ao longo da vida, a gente precisa renascer, a gente precisa deixar aquilo para trás. Porque toda vez que você vai querer executar ou realizar alguma coisa que depende de coragem, lembra sobre o nosso inconsciente pessoal, aquilo que está oculto? Quando você vai precisar de realizar alguma dessas ações aqui, o seu inconsciente te leva para as memórias daquilo que você viveu. E aí, você não vai, você trava. Então, a gente precisa renascer. Nós precisamos ressignificar. Tudo isso vai gerar uma mudança de hábito. Eu preciso morrer para as coisas antigas e renascer para uma nova existência. Quando estudamos profundamente sobre cada arquétipo, esse arquétipo do curador é um arquétipo que nós estudamos no nosso sistema familiar. Ok? Que não dá agora e não é a nossa proposta de hoje falar sobre o sistema familiar dentro desse arquétipo. Mas nós precisamos olhar, porque dentro de um trabalho terapêutico comigo, vai ter um momento no nosso encontro que eu vou pedir para que a pessoa fale, me fale um pouco, né? Como foi sua gestação, o seu nascimento, sua primeira infância, me fala um pouco sobre a sua estrutura familiar. Aí vem os arquétipos, pai, mãe, sabe? Me fala um pouco sobre isso. Como foi? E ali ela começa a revelar algumas coisas, e é comum que nessa fala aqui eu vou encontrar, né, significados para o guerreiro, porque que, né, algumas coisas na vida dela não estão acontecendo, por que ela não sonha mais, né? Ela está vivendo aquela vida meio assim, eu estou vivendo um dia após o outro. Em alguns momentos, né, essa fala ela tem um sentido, mas na grande maioria não. Ela não tem uma visão de futuro. Visionário. Vou trazer aqui uma palavra de poder desse arquétipo. Tá? Eu preciso saber onde eu estou, então eu preciso estar consciente onde eu estou, exatamente nesse momento. Para que eu possa co-criar aonde eu quero estar. Ok? Isso é um dos exercícios desse arquétipo. Preciso saber onde eu me encontro, para que eu possa co-criar aonde eu quero estar. E aonde eu quero estar, isso tem um prazo. Daqui a 5 anos, 6 ou 10 anos, não importa. Tem que ter um propósito, tem que ter um significado. Então, tá ali, ó, propósito. E todos os dias eu vou co-criando. Essa co-criação é tijolinho por tijolinho. Ok? É apenas uma visão, não são várias visões. Tá? Para que eu possa vivenciar o arquétipo do sonhador, eu preciso deles todos aqui, ó. Coragem. O caminho do guerreiro é um caminho que eu preciso ouvir o meu coração. Significa ouvir o meu coração. Não é mental. É aqui. Eu preciso sentir. Eu senti o chamado.
Esse é o caminho. Quando eu não tenho a prática de silenciar minha mente, que são práticas dos visionários, de aquietar a minha mente, de buscar as visões nos sonhos, de ter a percepção das visões, eu não vou ter a coragem, porque qual é a certeza que vai realizar? Quando você olha para o mundo material, muitas das vezes não tem certeza nenhuma. Mas existe algo dentro de você que diz, vai. Então, essa certeza não está aqui fora, muitas das vezes. Ela está dentro. Certeza eu preciso ter quando eu estou no plano material que eu vou fazer um investimento. Vou fazer um investimento financeiro, vou comprar um imóvel, Aí eu preciso ter certeza. Com essa energia não dá para brincar. Ok? Mas quando se trata da busca do ser, o propósito da alma, venha, faça a jornada, faça a viagem. Dentro da viagem, você vai encontrando as certezas e você vai se fortalecendo cada vez mais e você vai cumprir a sua viagem. Mas se você pega uma pessoa cheia de medo, que não fez, ela não investiu no seu trabalho de cura, na filosofia, né, Sócrates dizia o seguinte: antes de julgar alguém, conheça-te a ti primeiro. Então, essa frase não é dele, essa frase é de um templo, né, dos oráculos, que quando você chegava lá para se consultar no templo de oráculos, logo na entrada tinha. Se eu não estiver enganado, acho que é o templo de Delfim. Acho que era isso. Estava lá. Conheça-te a ti primeiro. Então, antes de você chegar lá para perguntar qualquer coisa ao oráculo, você tinha que conhecer a ti primeiro para saber o que tu vai perguntar. Porque ali não era adivinhação. Então, Sócrates pegou isso, e toda vez que ele via alguém condenando ou julgando alguém, ele dizia: quem és tu? Tu conhece quem é realmente você? Ou você está julgando por tudo aquilo que as pessoas falaram? Então, conheça-te a ti primeiro. E o trabalho de autocura, que ele entra nesse arquétipo aqui, é o quê? Conheça-te. Quem sou eu? Quais são as minhas sombras? Quais os meus medos? Eu conheço a estrutura da minha família? Eu já olhei para o meu sistema familiar e identifiquei aonde foi disfuncional. Porque a minha primeira infância, a minha mente foi programada por quem? Meu pai e minha mãe. Lá no útero, tudo aquilo que minha mãe já pensava ou sentia, já veio para o meu inconsciente arcaico. Então, é tipo o celular, quando você compra, já viu uns programinhas baixados nele? Mesma coisa que o nosso inconsciente. Ok? E do útero até meus 5 anos, como foi a minha estrutura? Aconteceu alguma coisa? Pai morreu, minha mãe se separou, eu tinha quantos irmãos que eu tinha, havia prosperidade, a gente passou por necessidade. O que aconteceu ali? E depois, dos 5 aos 10 anos, como foi essa minha chegada para o mundo? Né? Porque aí você começa a ir para a escola, você vai lidar com... Você sai de um ambiente que você conhece bem e a criança é inserida num ambiente totalmente novo. Como foi essa experiência de eu agora estar num ambiente cheio de crianças que eu não conheço, que não é meus irmãos, meus primos, e eu preciso ficar ali. Minha mãe vai embora, me deixa com uma pessoa que não é minha mãe, que eu não conheço. Como foi a nossa reação ali? Gente, tudo isso fica lá atrás. E, às vezes, quando você tem que dar um passo para alguma coisa, você trava. Por quê? Muitas das vezes isso veio lá. Está lá na tua primeira infância. Mudanças de ambientes, foi uma pancada tão grande, ali gerou um trauma. Sabe qual é o nosso primeiro trauma? Assim que a gente nasce. Imagine, você está num ambiente, né, ali quentinho, com água, tudo direitinho, de repente você se vê do lado de fora, vamos colocar assim, com aquelas luzes, alguém mexendo, limpando você, aquela coisa. Você imagine essas pancadas na psique. Tipo,
sabe? Onde eu estou? Que universo é esse? Que lugar é esse? Até ele conseguir se organizar, aquilo ali diz que o nosso primeiro trauma é o nosso nascimento. Então, traumas, pancadas, experiências a gente vai ter, ao longo da vida a gente vai ter muitas. Todos vão ter. Agora, eu busquei a cura? Eu procurei o ressignificamento? Eu procurei o meu renascimento? O César de hoje, biologicamente, mudou muito. Se pegar minha foto lá quando eu tinha meus 14, 15 anos e colocar hoje, nossa, biologicamente mudou. E continua mudando. Imagina daqui mais 10, mais 20, mais 30, totalmente diferente. O que se trata da biologia, você não precisa se esforçar, não. É natural. A gente está mudando. Mas o que se trata da psique, do que se trata das nossas dores da alma, se você não buscar, ela não vai se curar sozinha. Pelo contrário, ela só vai acumulando. Ela só vai acumulando. Ela só vai acumulando. Ela só vai acumulando. E aí, está aqui, ó. Por que dessa cerimônia? Tenda do Suor. A tenda do Suor, né? Temascal, Inipe, cada cultura vai dar um nome. Tem esse propósito. Tá? Quando eu falei, né, do renascimento, ressignificar, é aqui dentro. Dentro dessa tradição nativa, né, há várias lendas dizendo como isso chegou para o povo nativo. Qualquer dia a gente vai fazer aqui um grupo de estudo só falando sobre algumas lendas, né? Mas o que é o importante? Eu vejo como uma grande alquimia, fogo, terra, água e ar aqui dentro. Esse formato é o formato do útero. Você volta ao útero da terra, simbolizando o útero da mãe, tá? Quando você passa por todo o processo, se alguns que estão aqui comigo já vivenciou isso, sabe o que eu estou falando? Há todo um processo que o nosso suor, né, ele é a pele antiga, é a roupagem antiga, aquele César tem que ficar ali dentro, aquele César que não é funcional, aquelas dores, aquele sentimento, tudo tem que ficar ali dentro, porque quando você transpira, esse suor vai para a terra. E ele faz de novo esse ciclo aqui, ó. Ele retorna. Tudo que vai à terra retorna aos filhos da terra. Isso é uma frase nativa, ok? Ali eu estou fazendo meu trabalho de purificação. Não vai curar tudo de uma vez, não. Eu vivo dentro de uma tenda, sei lá, vamos botar aí, juntando, quando eu comecei, hoje liderando, pode botar aí, sei lá, uns 30 anos. A cada estação. Acho que a única vez na minha vida que eu não fiz foi a primeira semana do Covid, que foi dia 15 de março, ficou marcado, isso é um trauma, ficou marcado. Essa data eu não vou esquecer nunca. 15 de março fecha tudo. Por quê? No próximo final de semana, que seria o meu aniversário no domingo, a gente tinha aqui um retiro para a Tenda do Suor, como a gente vai ter agora em dezembro. Okay? Então, nossa, imagina, eu ia fazer o meu renascimento biológico, né? O homem da terra, junto com a cerimônia, e com muitos amigos ali. Cara, meu aniversário. E não pôde acontecer porque fechou tudo, parou tudo. Né? Sim, acendi aqui meu fogo, fiz a minha cerimônia. Era um momento, né, muito, muito pesado que estava acontecendo com o planeta naquele momento. Acho que foi a única vez. Mas a cada estação, eu nunca deixei de estar ali dentro, me renovando, né? Morrendo o antigo para nascer o novo. É simbólico? Sim, é simbólico. Por quê? Se eu volto lá no arquétipo do curador, a gente só vai acumulando, a gente só vai acumulando, a gente só vai acumulando, a gente vai guardando, a gente vai guardando. Esse gênio, essa dor, ela vai sair um dia, tá?
Essa conta vai chegar. Não se preocupe, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é que a tua conta vai chegar. Tá? E quando chegar, ela não vem como na tenda. Cara, na tenda, né? Você veio a primeira vez, fez o trabalho, aquela coisa toda, para lá, venha na próxima. Gente, é a cada 3 meses. Às vezes eu não consigo, sabe, assim, pessoas que estão dentro desse caminho de buscar, pô, se a cada 3 meses eu gostei do caminho, cara, me conectei, fez uma divisão na minha vida, né? Eu escuto muito, pô, foi um divisor de água na minha vida, aquela coisa toda. Tarará. Então, como mestre, né, como um guerreiro, como o arquétipo de um guerreiro, um arquétipo do mestre, cara, mantenha, é cada 3 meses, mantenha. Que não seja aqui comigo, se não der para vir, acho que a cada estação se renova. Nós somos a única espécie que a cada estação a gente não faz o nosso rito de passagem. O mineral faz o rito. A pedra vai fazer o seu rito de passagem. Ela rola de cima da montanha, cada vez que ela bate no chão, uma lasca daquela que sai é uma renovação. Né? Uma vez eu estava com o meu mentor, e aí eu fiquei pensando, tá, as árvores, as folhas caem, elas trocam, né? Os animais, as cobras trocam de pele, os pássaros soltam as penas, enfim, eu acho que cada animal ali vai ter o seu rito de passagem. E eu fiquei pensando, tá, mas e o mineral? E aí eu me lembro que eu estava assim no local, né, que era um rio, e aí me veio. Tu acha que essa pedra rolada que está aí perto, baixo dos seus pés, ela já nasceu rolada assim, direitinho? Que você passar a mão, ela ser lisinha? Não. Ela era uma pedra pontuda, toda deformada. Conforme ela foi rolando o rio, né, as trombas d'água foi trazendo ela foi batendo, ficava em algum lugar, a água ia passando, e aquela água passando ia fazendo o quê? Ia formatando ela. Aí eu falei assim, nossa, é muito mais longo você se tornar uma pedra de rio, aquela pedra, eu tenho várias aqui, né? Cara, tu passa assim a mão, pode passar no corpo, cara, como? Pensar que um dia ela foi uma pedra toda pontuda. Ela não tinha um formato definido como esse agora. Isso é rito de passagem. E quando se trata do homem, né, o homem, quando sente uma dorzinha, quando sente um desconforto, alguma coisa incomodando, o que ele faz? Ele vai mascarar. Ele vai beber, ele vai fazer uma viagem, né? Ou ele vai, sei lá, ele vai fazer qualquer coisa menos olhar para essa dor. Ele não vai sentar, fechar os olhos. Que sentimento é esse? Que medo é esse? Que dor é essa? Por que eu acordo e não vejo propósito na minha vida? Eu preciso, eu preciso fazer uma análise sobre isso. Quando você tem esse hábito, esse é o caminho verdadeiro. Eu não estou mascarando nada. Eu preciso entender que sentimento foi aquele. Quando eu não quero ver, eu vou acumulando, eu vou acumulando. Como eu falei, a conta vai chegar. Tá? Aí, normalmente, quando é que essas contas começam a chegar? Lá, quando eu estiver lá com 65 anos, 70, começam a chegar as contas. Eu acho que isso está mudando, tá? Eu estou atendendo muita gente muito jovem, já hoje, tá? Muito mal. E o arquétipo do mestre é justamente quando eu tenho uma vida que eu estruturei essa vida através do meu conhecimento, através das minhas buscas, e hoje eu tenho uma vida um pouco mais estruturada. Ao ponto de eu chegar
né? E me colocar, em alguns momentos, como o papel de um facilitador. Porque o que eu estou colocando aqui para vocês, por que então essa roda que eu boto com essas definições aqui, eu criei dessa forma? Minhas experiências. Eu não estou criando nenhum xamanismo diferente, não. São as minhas experiências que estão aqui. E eu fui entendendo dessa forma. O que é esse centro aqui? O ser divino. Tá? Visionário, guerreiro, curador e mestre, eles são símbolos que no inconsciente coletivo está para todos. Ok? Quando eu voltar para a minha tela lá que ela fechou. Todos esses símbolos aqui, em qualquer cultura, você vai encontrar. Então, esse aqui é um símbolo, né, de um xamã tibetano. Mas se você olha para esse símbolo aqui, em muitas culturas, vai saber que isso aqui é um homem de medicina, um homem rezador. Isso é o arquétipo, é o símbolo que está para todos nós. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Que esse é um símbolo que ele representa a porta do leste, né? A águia, ela é o símbolo que mostra o que a visão. Quando eu estou em meditação, isso aqui expande. Isso é expansão da consciência. Então, a águia, ela representa por quê? Ela enxerga longe. Tá? Isso é um arquétipo. Isso aqui é um arquétipo da porta do oeste. Né? Mas isso aqui a gente chama de tip, mais tradicional dos índios americanos. Além de ser sua moradia, existe a tip de reza, né, de cerimônias, que é um arquétipo também muito utilizado dentro da cultura dos xamãs. Então, esse aqui é um arquétipo que eu considero da porta do mestre, né, quando você está nas suas preces, quando você potencializa a sua fé, e aí você tem, né, toda uma visão. Isso aqui é uma visão, uma representação, é um arquétipo justamente do simbolismo, né, a conexão. Quando eu falo conexão céu e terra, precisa ter um arquétipo que possa realmente fazer sentido para a minha mente. Aqui nós temos também um outro arquétipo, o símbolo do curador, do mestre e do guerreiro. Isso aqui é um arquétipo, né? Ele se encaixa ali no arquétipo do guerreiro. E tem aqui o ancião, um arquétipo do mestre, dentro dessa caminhada do ancião. Então, eu já tenho uma hora aí de apresentação, e eu queria agora compartilhar com vocês, se vocês compartilhassem comigo, vamos ficar aberto aí para as nossas perguntas e respostas. Então, estou aqui agora para ouvir vocês. Vamos lá. Dúvidas? Perguntas? Olá, César, Renato. Fala, Renato. Beleza? Uma pergunta. Eu nunca fiz o teste Tudo de bom? Mascal. A minha curiosidade, como você estava falando aí, de repente, eu fazendo, eu consigo ter alguma visão de algum arquétipo referente ao termo Mascal?
Olha, Renato, quando se trata, né, da cerimônia do Temazcal, da Tenda do Suor, ela é uma experiência, assim, muito única sua, no sentido de você passar pela experiência e, após essa experiência, né, a gente sentar e ver o que a experiência lhe trouxe. Entende? Eu acho que com a tua sensibilidade, você vai ter, assim, experiências muito significativas. Tá? Mas eu sempre recomendo, assim, às pessoas, né, conheça as 4 estações. A gente vai estar fazendo agora, estou fazendo ela dia 10, porque dezembro é o único mês que é muito tumulto, né? Porque o outro já é 17, já está quase em cima do Natal, aí pronto, aí que as pessoas realmente começam a entrar no inconsciente coletivo, da correria, aquela coisa toda. Esse é o único que eu faço um pouco longe da virada da estação, que no caso seria, o certo seria eu fazer 24, 25. Né? 24, 25 é Natal. Tá? Mas a gente vai fazer um pouco antes. Então, a gente se prepara para a próxima estação. O objetivo maior do Temazcal é você fazer um trabalho de purificação, para quando chegar uma nova estação, você está mais aberto a seguir o fluxo da nova estação. Essa é uma visão, né, nativa, a gente manter a nossa ligação céu e terra, a gente manter o nosso religare. Ok? Então, assim, é você viver sendo a experiência para você perceber o que a experiência vai te trazer, e a gente depois, sim, a gente pode sentar e vamos filosofar sobre ela. Beleza, tá ótimo, tá ok. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Então, já que ninguém tem mais nada a perguntar, para que eu possa aqui acrescentar um pouco mais, eu vou, então, estar finalizando esse nosso encontro. Tá? Então, eu quero aqui agradecer a todos que estiveram aqui comigo. A sala, depois que a gente fizer a edição, eu vou postar ela nos grupos para vocês estarem revendo, tá? E vai ficar lá no meu canal também, para quando vocês precisar assistir, outras vezes vocês podem estar assistindo, tá? Então, quero aqui agradecer a César, Marta, que está aqui, Renato. Tudo bem? Oi, Que Marta. saudade. Tudo bem. É que eu não estava conseguindo abrir o microfone. Agora que eu consegui. Mas Você queria perguntar alguma coisa? não, só falar mesmo que o entendimento, tudo, vem com o tempo, né? Com a vivência. Nem sempre a gente Sim. está no momento certo, na hora certa, para compreender, né? E vivenciar certas coisas. Então, eu só queria falar isso, que, sabe, eu estou tendo essa oportunidade de entender isso, né? Entender como funciona, como a gente funciona, né? Nós funcionamos. Sim. E isso é muito legal, né? E a gente ter essa sua colocação de tudo, né? Isso ajuda muito a gente a nos compreendermos, nos conhecermos, né? Ajuda muito. Marta, Obrigada. parte do princípio, assim, eu preciso olhar, né? Quando eu falo olhar para nós, você precisa entrar em contato com o seu mundo interno. Sim. Né? Isso é o significado daquela frase, tudo que tu busca já está em ti. Não está aqui fora. Tá? Toda essa retórica que eu trouxe aqui,
esses arquétipos, né, essa tentativa de explicar, né, como funciona, são tentativas, ok? São tentativas. Eu, né, já estou nisso há tanto tempo, eu até hoje continuo estudando e entendendo, né, a natureza da alma, a minha psique, eu como um papel de né, ser ali um facilitador, né, um terapeuta, eu atendo tantas pessoas, esse material também vai para eles. Todos nós estamos num processo. Sim. Nós estamos num processo, né, de Bonito, autocura, de autoaprimoramento, sabe? Claro, alguns, né, eu me coloco um pouco mais adiantado, porque eu já estou nisso há muito tempo, e por estar nisso há muito tempo, me dá uma possibilidade de eu sentar aqui e compartilhar, porque eu também estou no meu processo de aprimoramento, de crescimento, a santidade ainda não ocorou aqui em mim, tá? Não existe aqui a santidade. Não tem, tá? Mas esse processo, né? Sim, mas eu estou nesse processo agora. É um trabalho diário e constante que a minha melhor versão, ela prevaleça. Sim, sim. Cara, isso é o tempo todo. Então, esse confronto entre o homem divino e o homem profano, ele é de todos nós. Uhum. Esse é o arquétipo do Oeste. O meu trabalho... Quando as pessoas vêm para uma cerimônia, né, como vai ter agora em dezembro, aquilo ali realmente é impactante, é muita informação no final de semana, sabe? Aquilo ali mexe com todas as estruturas. Tá? Então, imagina assim, você estava ali todo sujo de lama, foi lá e tomou um banho, cara, saiu mais leve, pô, agora estou vendo a cor da minha pele, agora eu estou entendendo. Tá? Mas o grande trabalho é você não se sujar mais na lama. Porque só daqui a 3 meses tu pode voltar de novo para fazer a limpeza. Então, assim, quando a gente voltar, a gente não vem com toda aquela lama que a gente veio pela primeira vez. Aí vem a disciplina diária e constante. Isso. Aí tem a constância. Né? E quando chega nesse ponto, eu vejo que ali é onde as pessoas elas enfraquecem. Elas começam, entendeu? Mas elas não sustentam. Elas não conseguem. Aí cai tudo de novo. Né? Sim. Eu acho que é o momento, né, de cada um, né, é muito pessoal, né? Mas eu acho que assim, Marta, sim, eu sei que cada um está num momento de despertar diferente, tá? Mas só existe um processo, disciplina e constância. Isso. Isso é para todos. Não importa. Se você quer mudar, seja em qualquer área da sua vida. Cara, se fugir disso. Se você não tem isso, silêncio, ficar com você, disciplina. Bem, qual é o trabalho que eu tenho que realizar todo dia? Verdade. Se eu mantenho, isso é uma constância. Ok? Por quê? Porque essa transformação ela vai acontecer ao longo do tempo. Isso é uma construção que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, você vai estar colhendo. É verdade. Eu hoje venho entender isso. E olha que eu não cheguei, assim, né, em lugares fantásticos. Não. Mas o que é a minha vida e o que eu tenho hoje, cara, como eu fiz para chegar aqui? Aí eu olho para trás, é isso aqui. Persistência, né? A cada dia tu vai construindo, você vai. E é nesse requisito que eu vejo que a grande maioria, eu vou usar aqui uma palavra que é meio chocante, são fracos. Muito fracos. Começa, sabe aquele cara que vai fazer uma corrida e sai igual lá na frente? Os mais experientes vão devagarzinho. Esse não vai conseguir chegar lá. Não vai. A intensidade. Você não começa na intensidade. Cada dia você vai construindo. E tenha paciência. Paciência é algo que a gente não nasce, a gente, né, desenvolve. Constrói, desenvolve. Agora, tem uma coisa muito forte no homem, né, no ser humano, que é o medo, né? Que você sabe melhor, né? Pronto. Porque
Mas não os é? medos, sim, todos nós temos. Eu já tive muito medo na minha vida, medo de me paralisar, de não realizar muita coisa. Mas, quando eu vou para o arquétipo do Oeste, que é o curador, lembra ali do arquétipo do curador? Eu busquei meu trabalho de cura. Eu, até hoje, busco o meu trabalho de cura. A cura não para nunca. Claro que hoje é o aprimoramento, é o aperfeiçoamento, mas já houve a cura no seu sentido mais aquele César bruto, né, inconsciente, ignorante, já teve esse César. E ele foi sendo, né, trabalhado. Hoje é aprimorar, aperfeiçoar. Isso. Entendeu? E nós somos as pedras brutas. Ainda temos muito. Aí cada um vai se identificar que tipo de pedra tu é. Se é aquela pedrinha rolada, se é aquela pedra que vai ter que estar tomando pancada ainda. Isso. Tá? Então, esse é o processo. É simples? Não. Tá? Não é simples, mas também não é impossível de ser realizado. Bom? Então, a contribuição é essa. Meninos e meninas, muito obrigada. Obrigado aí pela participação de todos. Tá? E assim que a sala estiver pronta aí, eu vou estar postando aí nos nossos canais. Tá bom, Renato? Okay. Um forte abraço, a gente vai se falando então. Tá um abraço a todos aí. Boa noite a todos. Tchau, tchau.